Então, vamos chegando. Aqui o ambiente preferido do senhor, o Zoom. Hoje estamos na Califórnia. Sim. Hoje estamos na Califórnia. De vez em quando a gente está por aí. Sei que às vezes eu esteja até na Lua. Bom. Ontem o senhor estava na Lua, né? Estava no espaço. Sim, ontem eu estava na Lua, exatamente. E eu posso inserir fotos aqui também, né? Enfim. No dia de jogo até eu vou para dentro do estádio. O ano passado eu fui até para dentro do estádio para ver se olhavam para mim. Mas, enfim. Né? Bom, então tá. Então o pessoal está chegando, nós temos... O povo está chegando. E aqui as aulas do Zoom, então elas são gravadas e depois eu disponibilizo elas pelo o Moodle, né? Que vai direto para o YouTube. Mas geralmente eu acho que abre no Moodle, né? Bom, então tá. Vamos abrir aqui. Então, vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, então, a gente vai começar a ver o que é o cálculo numérico, né? O que é essa disciplina, que o nome da disciplina deveria se chamar métodos numéricos, né? Porque nós vamos trabalhar uma série de métodos numéricos. O cálculo numérico em si é o final da disciplina, quando a gente trabalha com equações diferenciais, a gente vai estar trabalhando com o cálculo. Mas antes disso, é a disciplina de métodos, a disciplina de métodos numéricos. Vamos lá, admitir o pessoal. Bom, então, os métodos numéricos, eles são utilizados em larga escala hoje, né? Hoje, quando a gente fala nessa década, na segunda década, na terceira década do século XXI, né, eles são muito mais usados do que há 50 anos atrás, por um motivo muito simples. Há 50 anos atrás, nós não tínhamos computadores. Né? Então, nesses 20 anos, né, nós temos um amplo desenvolvimento do cálculo numérico, da estatística também, graças ao desenvolvimento dos computadores. Apesar de que todas essas metodologias são antiguíssimas. Antiguíssimas. Né? Bom, então vamos lá. Então, do que a gente fala? Do que fala o cálculo numérico? Né? O cálculo numérico, ele é nós podemos dividir o que nós estudamos, né, o tratamento, né, matemático, de duas maneiras. O analítico, vou botar outra cor, né? Podemos dividir o tratamento matemático das coisas de duas maneiras. O analítico e o numérico. Essa dicotomia dentro do mundo matemático, né, ela é bem presente. Nós temos um mundo analítico que ele é exato. E nós temos um mundo numérico que ele é aproximado. O mundo numérico ele não é exato, ele é aproximado. Até agora, na vida de vocês não tinham se dado conta disso, mas vocês trabalharam muito com isso aqui. Por exemplo, no colégio vocês tinham isso aqui, né? Quanto é 1/3 mais 1/3 mais 1/3? Se você usa o método analítico, você sabe que frações com denominadores iguais, você mantém o denominador e soma os numeradores. Então, vai ficar 3/3. 3 que divide 3 é 1. Então, você tem o cálculo exato. E aqui foi feito de forma analítica. Certo? Aqui é uma conta analítica. Frações é uma forma analítica de representar um número racional, né? Um número com uma dízima periódica. Certo? O
que mais? Bom, esse mesmo número, 1/3, eu posso aproximar ele por 0,33. E é uma aproximação muito da vagabunda, né? Porque 1/3 é um número que tem, né, uma dízima periódica que tem infinitas casas. Eu estou pegando só 2 casas. Então, se eu pego esse 1/3 e faço a continha, a mesma continha, né? Então, vai ficar 0,33, 0,33, 0,33, eu tenho quanto? 0,99. Então, isso aqui é o mundo numérico. Então, nós temos uma aproximação, né, de 1/3, e eu vou ter uma aproximação do meu resultado. Isso aqui é o mundo numérico. Vocês têm as... Professor, fale. olha só, tá, mas e quando, ali no mundo numérico, quando que vai ser 1? Porque 1/3 é 0,33, né? Daí tem as casas decimais, como o senhor citou. Em que momento, unindo todas essas casas, nunca ele vai ser 1 redondo no mundo numérico ali? Não. Porque é o mesmo, como o senhor falou, Ele é o só mesmo. vai... esse é um assunto que eu vou entrar mais adiante, né? Principalmente na aula que vem. Mas a ideia aqui é a seguinte: quando é que ele vai ser 1? Né? Quando tu considerar todas as casas. Quantas são as casas? É isso que eu estou falando. Ele só vai ser 1 lá no infinito. Claro que se tu pegar o teu computadorzinho, a computador, o teu celular, o que vai acontecer? Ele vai te dar 1. Claro que ele vai te dar 1, porque lá dentro ele sabe, ou seja, ele vai fazer o que vai acontecer? Ele vai fazer o arredondamento. Ele vai arredondar e vai te dar 1. Né? Mas esse exemplo ilustrativo, ele quer ilustrar para vocês o seguinte: vocês têm 2 mundos, um numérico e um que é aproximado, e vocês têm um mundo analítico. Nas disciplinas que vocês trabalham aqui no curso de engenharia, a gente pode ter aqui o cálculo 1, o cálculo 2, a geometria analítica, né? A geometria analítica e a álgebra linear, e vocês têm também as equações diferenciais. Tudo isso aqui é analítico. Vocês usam tabelas de integração, enfim, durante o semestre eu vou falando por que isso aqui é analítico. Tem tudo a ver com a dúvida do Misael. Por quê? Porque no cálculo, você trabalha com um limite. A integral é um limite. Então, você vai lá para o infinito. E aí, lá no infinito, as coisas funcionam. Tá? O cálculo numérico, né, ele vai trabalhar com as limitações, né, que eu não consigo representar todos os números, né, a gente já vai falar disso, das limitações, e ele também vai apresentar metodologias para resolver problemas que burlam o cálculo. Né? E aí a gente vai conseguir aproximar soluções. Bom, vamos ver o seguinte. Aqui nós temos 2 exemplos bem interessantes de aplicação do cálculo numérico na vida e no cotidiano das pessoas. O primeiro deles é esse aqui, a nossa linda curva normal. Né? Você sabe que o professor de vocês é estatístico, então logo a curva normal, né, é bem importante para ele. Então, se eu pego a curva normal, quando vocês viram lá em estatística, né, isso aqui é uma distribuição de probabilidade, né? E aí, então, se vocês querem calcular, né, a probabilidade dentro de um intervalo, né, por exemplo, em -1 a 1, vocês têm que calcular essa área aqui, né? Ou seja, a probabilidade de um evento ocorrer aqui dentro é o cálculo dessa área. Então, essa função aqui é descrita por isso. Então, você vai ter que fazer a integral dessa função para descobrir essa área, que vai ser a probabilidade que você está calculando. Aí você vai dizer, mas isso eu não fiz lá em estatística. Claro que não. Por que você não fez isso? Melhor, você fez isso. Onde é que estava essa integral? Essa integral estava naquelas tabelas. Vocês não tinham tabelas, tabelas e tabelas? Então, a tabela da normal é o resultado de uma integral. Né? Tabela T
é o resultado de uma integral. Tabela F é o resultado de uma integral. Da onde são essas integrais? Elas são, por exemplo, essa função aqui, ela é uma função que ela não tem como ser integrada, né? Ou seja, eu não faço uma integral de tabela e consigo resolver ela. Não tem nada na tabela, não existe uma técnica para isso. Não existe entre aspas, que existe, tá? Dá para fazer, inclusive, mas não é o nosso assunto. Então, vamos supor que não. Mas é uma técnica uma técnica muito analítica, muito cheia de detalhezinhos, né? Então, a grosso modo, de forma bruta, a gente consegue resolver isso de forma numérica. Então, o cálculo numérico, ele também é uma disciplina que permite a gente resolver problemas que a solução analítica ou não existe, ou essa solução analítica ela é muito difícil. Nesse caso, é uma solução analítica muito difícil. Certo? No caso da curva normal, é uma solução analítica muito difícil. Certo? Então, nós vamos fazer esse exemplo mais adiante, né? Quando a gente falar de integrais, a gente vai fazer esse exemplo, vocês vão ver que, sei lá, em 10 minutos, menos, em 5 minutos, com uma tabela do Excel, fazendo arrastando ali direitinho, a gente consegue resolver um problema, essa integral que está lá na tabela de probabilidade. Certo? Bom, um outro exemplo, que é um exemplo bem interessante, que também é um daqueles problemas de $1 milhão, né? É a nossa equação de Navier-Stokes. Então, o que essa equação de Navier-Stokes faz? Né? O que ela modela? A equação de Navier-Stokes, ela modela qualquer fluxo, qualquer fluido. Então, se eu tenho um canal, né? E ele está, né? E eu estou fazendo um transporte de um fluido aqui, pois bem, a nossa equação de Navier-Stokes ela vai modelar esse escoamento. Ou seja, você tem um escoamento, tá? Um fluido qualquer, né? Nesse caso aqui, bem como ele está desenhadinho aqui, né? É um fluido invíscito, né? Ou seja, ele não, a viscosidade dele é constante. Enfim. Esse fluido aqui, o escoamento desse fluido, ele é modelado, então, pela equação de Navier-Stokes. Essa é uma equação que não tem uma solução analítica, você não pega, né, aqueles métodos que vocês usavam lá em equações diferenciais e vai resolver esse sistema de equações diferenciais. Né? Não tem como, não existe. Tá? Ninguém conseguiu resolver essa equação diferencial, né, analiticamente, integrando. E essa é uma equação diferencial que não tem solução analítica, por enquanto. Tá? Por que eu falo por enquanto? Porque ela é um problema de $1 milhão. Daqui a um pouco alguém resolveu ela. Porém, esse é um problema que é amplamente solucionado numericamente há séculos. Né? Quando eu fiz doutorado, essa equação de Navier-Stokes, eu já tinha artigos com a solução dela dos anos 60. Né? Naquele tempo que o computador ocupava um prédio inteiro. Né? Mas como? Porque alguém resolvia isso numericamente. Então, se nos anos 60 alguém conseguiu uma solução numérica para isso, hoje, né? Hoje eu consegui uma solução numérica em 10 minutos. Né? Mandando rodar num computador com um processador meia boca. Certo? Com uma malha, umas certas características e tal. Então, Professor, fale. só para me entender, então, a solução analítica é uma solução exata. Exatamente. A solução numérica é uma solução aproximada. Isso. Eles não conseguem resolver com uma solução exata, a equação de Navier-Stokes, mas conseguem resolver com uma aproximação, é isso? Exatamente. E ainda dá para dizer que essa aproximação dá para classificar ela como boa ou não. Né? Então, dependendo a metodologia numérica hoje ela
Ela é tal que a gente consegue aproximar as coisas mesmo sem saber da exatidão dela, certo? Ou seja, a gente consegue dar garantia, não, isso aqui é tão bom quanto fosse um analítico, certo? Quando a gente tem uma solução analítica, quando a gente for trabalhar, por exemplo, com equações diferenciais, vai ficar mais claro. Nós vamos ter uma expressão, uma fórmula. Quando a gente trabalha com solução numérica, a gente tem um gráfico, né? A gente não vai ter uma fórmula, a gente vai ter uma sequência de números. Bom, então, para ilustrar a ideia básica do cálculo numérico, o Misael pegou bem essa ideia que nós temos. Então, nós vamos trabalhar com aproximações de soluções, certo? Nós vamos aproximar soluções. E vocês vão ver que as aproximações, elas são boas. Ainda mais no momento que nós conseguimos usar um computador, certo? Quando eu fiz cálculo numérico, né, não faz 20 anos isso, pelo amor de Deus, não digam que foi há mais de 20 anos atrás, não foi, é menos tempo, tá? Mas ainda se usava a boa e velha calculadora, claro, já era uma calculadora, né, científica, coisa e tal. Ainda nessa década, eu fiquei sabendo, eu tive informe por outras pessoas, que em alguns lugares ainda faziam cálculo numérico na calculadora. Tá? Vou dizer para vocês, é algo bem complicado fazer cálculo numérico na calculadora. Você vai ficar lá apertando dias e dias as coisas. Tá? No computador é uma coisa muito mais rápida. A gente consegue enxergar as coisas. Né? Dá para visualizar as coisas. Tá? Então, o cálculo numérico são métodos de aproximação. E tudo que é aproximado, a gente pode quantificar quanto nós estamos longe do exato, certo? No cálculo numérico, nós vamos ter métodos que minimizam o erro. E aqui é importante a gente ver que em vários momentos, eu vou dizer para vocês, em quase todos os tópicos, nós vamos ter dois métodos para resolver o mesmo problema. Então, para resolver a integral, nós vamos ter duas metodologias. Eu vou apresentar duas, não quer dizer que são duas. Para resolver integrais, existem, sei lá, várias metodologias. Para resolver equações, existem várias metodologias. Mas eu vou apresentar duas. Tá? Por que só duas? Porque eu imagino que se eu mostrar as mais populares, depois, caso isso seja vocês precisem, sei lá, da quadratura gaussiana, a ideia vai seguir a mesma, certo? Bom, então, o cálculo numérico trabalha necessariamente com um erro. Nós vamos sempre estar trabalhando com um erro. Esse erro, ele é alguém que vai estar presente. Vocês vão ver durante a disciplina que a gente vai ter que falar dele. Tá? Então, por quê? A gente sabe que o valor verdadeiro né, ele é sempre uma aproximação, mas um erro. Ou seja, você pode isolar e fazer o seguinte, a aproximação é quem? Né? É o valor verdadeiro menos o erro. Então, para eu ter a aproximação, né, ela vai estar o valor verdadeiro menos o erro. Certo? E esse erro, então, ele aparece nas coisas que nós vamos fazer, nos métodos que nós vamos trabalhar. E da onde vem esse erro? Certo? Da onde vem esse erro? Né? Nós vamos ver que esse erro... Aqui, o que eu tenho nesse slide aqui? Eu estou falando coisas que não estão no slide agora. Mas vamos voltar para o slide. Então, eu falava do tipo de erro. E, então, todos os métodos de aproximação, né? Qualquer método que eu for mostrar para vocês, ele vai ter um erro.
Fazer uma conta no computador, certo? Também tem erro, certo? Se eu for pegar uma conta, pegar a minha calculadora, fazer no computador, fazer no celular, existe um erro embutido. Já vamos falar disso. Tá? Então, quando eu apresento para vocês vários métodos, eu tenho... Opa, acho que eu pulei uma coisa. Ah, tá, voltei para cá. Agora sim. Então, algumas palavrinhas que às vezes aparecem no nosso cotidiano, uma delas é a acurácia, né? Então, que se refere a quão próximo, né, do valor quão próximo o valor calculado ou medido está do valor verdadeiro, ou seja, a acurácia, né, é uma medida, é uma palavra que se refere à proximidade do valor verdadeiro, e a precisão de um método é quanto ele atinge o valor verdadeiro. Você vê que tem uma diferença. Precisão é quando eu atiro num alvo, certo? Eu vou lá e atiro no alvo. Eu posso acertar na mosca, mas será que eu acertei na mosca certa? Então, o método, para ele ser preciso, ele tem que acertar na mosca, mas na mosca certa. Tá? Ele pode acertar na mosca, mas em outra mosca. E a acurácia é o quão próximo eu estou chegando, né, daquilo que eu quero chegar. Então, esse esquema que nós temos aqui, né, ele fala um pouco disso. Né? É um esquema, né, que nós temos o seguinte: nós temos algo menos acurado e menos preciso. Então, por exemplo, supor que se fossem vários métodos, né, o valor verdadeiro está aqui no meio. Né? O valor verdadeiro está aqui no meio. Então, todos esses métodos, esses daqui são os menos, né, os menos acurados e menos precisos, porque eles estão longe do verdadeiro, ele está longe do verdadeiro, né, e do verdadeiro valor, e ele não é preciso, né, porque ele vai, né, exatamente para essa longura. Melhor. Então, esse método aqui, que vem a ser o mais preciso, ele é preciso. Por quê? Porque ele está dando nessa região aqui. Então, ele tem uma precisão. Ele consegue acertar um alvo. Porém, o alvo certo é esse aqui. Ou seja, você vê que ele atirou longe. Não atirou no lugar certo. Esse método aqui é um método que ele é acurado, ou seja, ele está próximo do verdadeiro e ele é preciso. Então, quando nós formos trabalhar no cálculo, na disciplina de cálculo numérico, nós vamos trabalhar geralmente com esse método aqui e um método, por exemplo, como esse, né? Que é um método que às vezes não é tão preciso, né? Ele tem uma acurácia e uma precisão mediana, tá? Mas sempre a gente vai trabalhar com um método, né, que vai na mosca, certo? Então, aqui, esse esquema ele reflete os diferentes tipos de métodos que a gente pode ter. Os quatro métodos resolvem o mesmo problema, mas o melhor método é esse, porque ele é mais preciso, ou seja, ele vai no alvo, né? E, além dele ir no alvo, as respostas são muito próximas. Esse daqui, ele é preciso, só que ele tem um erro gigantesco, certo? Bom, então aqui a gente só está filosofando. Agora vamos falar, vamos começar a botar a mão na massa, conceitos, com fórmulas, com números. Bom, vocês já devem ter quantificado o erro por aí, né? Não sou eu
quem vai falar de quantificação de erro. Então, vocês sabem que vocês têm um valor verdadeiro, né? E vocês têm uma aproximação. A diferença entre o valor verdadeiro e a aproximação, a gente chama de erro. Isso aqui é o conceito mais básico. Valor verdadeiro, menos aproximado, e dá o erro. Então, como nós vamos, no cálculo numérico, trabalhar com erro, nós precisamos quantificar esse erro. A quantificação mais simples do erro é o famoso erro absoluto, né? Que é quão distante, né, a aproximação está do meu valor verdadeiro. Então, o x, né, eu vou chamar o x de valor verdadeiro. Certo? E o x barra é o aproximado, é o valor aproximado. É o mesmo valor, só que aproximado, ou seja, a minha aproximação. Certo? Então, o meu relativo, ele mede a distância do verdadeiro para aproximado. Quem é meu erro? Meu erro absoluto, né? Então, meu erro absoluto mede essa distância. E o meu erro relativo, né, é uma outra medida, né? E ele é relativo porque ele é em relação a alguém, né? Então, ou seja, ele é relativo ao valor verdadeiro. Tá? Então, o erro relativo ele é sempre em relação ao valor verdadeiro. Tá? Então, é o erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro. Como a gente gosta de enxergar esse valor, né, como uma porcentagem, então ele é vezes 100. Durante o semestre, a gente vai usar bastante o erro relativo. Tá? Ele vai aparecer por aí. Bastante. E é sempre a mesma forma. Né? Erro absoluto dividido pelo valor verdadeiro. Ah, mas como eu vou usar o valor verdadeiro? Calma, gente, vocês vão ver como é legal. Então, vamos treinar um pouco, né? Vamos botar 2 exercícios aqui para nós brincar. Então, eu posso aproximar o E na X por 1 mais X. Né? Pode ver que a gente tem aqui esse sinal de aproximação. Então, ele pede, dê o valor de E na 1 e calcule o erro absoluto e relativo entre os resultados da calculadora e o obtido pela aproximação. Então, eu vou pegar o resultado da calculadora como sendo o meu valor exato. E daqui um pouco eu já vou falar para vocês que esse valor aqui também não é exato. Mas eu vou dizer que o resultado da calculadora é exato. Tá? E a mesma coisa acontece aqui, né? Vamos pegar o primeiro exercício. Então, tá. Então, se eu for pegar o resultado da calculadora, então, daqui o valor exato. E na 1. Eu vou lá na calculadora. E na 1. E encontrei o seguinte número. 2,71828. 8188. Não, 28. Vou apagar aqui. Então, é 8, 71, 82. Ah, tem mais erro aqui, professor. Aí nós temos que ver fontes de erro. Fonte de erro é, por exemplo, ler um número na tela na calculadora. Então, 71,
718, 281, 828. Agora está certo. 71, 828. Beleza. Então, esse aqui é o meu valor exato. E por que eu sei que eu já digo para vocês que ele não é exato? Porque a calculadora omitiu os 3 pontinhos. Mas eu vou dizer que esse é o valor exato. Tá. Aí ele está dizendo para mim o seguinte, então, calcule o erro absoluto e relativo entre o valor da calculadora e usa quando eu uso a aproximação. Quando eu uso o valor aproximado, ele vai ser quanto? Bom, se é E na U, então vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, usando essa aproximação para x igual a 1, o valor de E na 1 é 2. Né? Ou seja, é uma aproximação. Então, quanto é que vai ser meu erro absoluto? Meu erro absoluto vai ser 2,71, né? 828, 828, né? Menos 2. Ou seja, 0,71, né? 828. Quem vai ser meu erro relativo? Bom, vai ser o 0,71, 82, dividido isso por quem? Pelo valor verdadeiro. Quem é meu valor verdadeiro? Eu. Né? Meu valor exato, entre aspas, 0,71, 828. Tudo isso aqui vezes 100%. Certo? Então, esse tipo de problema vocês já resolveram muito na vida de vocês, né? Não é novidade que a gente está fazendo. Talvez a novidade seja a aproximação do exponencial. Mas a gente já vai falar dessa aproximação daqui nos próximos capítulos da disciplina. Então, o valor aproximado, que é o erro absoluto, o valor verdadeiro menos o valor aproximado, é o erro relativo. Então, o meu erro relativo, né? Ou seja, essa aproximação, ela me provoca um erro de 26%. Certo? Ou seja, o erro que eu tenho. E aí tem um detalhe nessa aproximação, né? Ou seja, esse é um erro de 26% para aproximar E na 1. E ele é muito maior conforme eu vou aumentando o x, certo? A gente vai ver isso mais adiante. Conforme eu vou aumentando o x, esse erro vai ficando cada vez maior. Bom, agora, uma outra situação. Nós temos um polinômio, né? Esse polinômio aqui, e nós temos duas maneiras de resolver. Uma maneira de resolver é eu pegar o raiz de 2. E outra maneira é eu pegar exatamente esses números aqui. Uma maneira de resolver analiticamente é eu fazer isso aqui. Né? Substituir o x no lugar do... Substituir o raiz de 2 no lugar do x. E aí eu obtenho o seguinte. Raiz quadrada de 8, né? Mais 2 vezes 2, né? Raiz de 2 ao quadrado, menos raiz de 2, mais 1. Esse raiz de 8, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, ele pode ser escrito como 2 raiz de 2, né? A gente lembra lá do colégio, dos métodos analíticos. E como isso aqui é 2 ao cubo, então eu posso
escrever como 2 vezes 2 ao quadrado. Então, esse 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2, né? Então, eu posso ter 2 raiz de 2 mais 4 menos raiz de 2 mais 1. Então, eu tenho 2 raiz de 2, né? Menos raiz de 2, isso vai me dar uma raiz de 2. Agora, 4 mais 1, 5. Então, a minha resposta final, aí eu vou lá e pego a calculadora e faço raiz de 2 mais 5. E esse valor deu 6,41, 42, 135, 62. Então, esse valor aqui, né, foi o que a gente obteve calculando o P raiz de 2 de forma analítica. Então, a gente aprendeu a fazer isso no colégio, certo? Agora, se eu pegar esse número aqui, com essas 4 casas decimais, botar na minha calculadora e fazer a conta, será que eu vou encontrar esse mesmo número? Será? Então, é uma pergunta que eu faço para vocês e que vocês vão me responder ela agora no intervalo, porque daí vocês vão pegar a calculadora de vocês e vão fazer essa continha com exatamente o 1,4142. E vão comparar, e quando a gente compara coisas, a gente vai calcular o erro relativo, certo? Entre o P de raiz de 2, que a gente descobriu que é 6,4142, tarará, tarará, e o P de 1,41, certo? Bom, então eu vou fechar a primeira live aqui. Vou deixar esse trabalhinho para vocês no intervalo, né? E nós retornamos. Se quiserem printar, printem agora, porque eu estou saindo do PowerPoint. 1, 2, 3. Certo? Então, nós estamos chegando às 21 horas e vamos então fazer o nosso intervalinho. E nós retornamos às 21h20 para dar conclusão. Certo? Até daqui a pouquinho. Você tem um trabalhinho para fazer ali.